Eugênio, muito prazer, muito obrigado por estar presente, participando desse projeto aí de comemoração dos 30 anos do Sindilog. Então é uma honra, satisfação para todo mundo de tê-lo aqui presente para esse dia. Obrigado pelo convite, Léo. Prazer enorme estar aqui participando dessa história do Sindilog e da história da indústria de aluguel de carro, né? Minas Gerais tem um protagonismo muito grande nesse aspecto, então, assim, me sinto muito honrado com esse convite também. Pois é, a gente tem muito orgulho desse protagonismo com a Localiza sendo a locomotiva desse trem, né? Sendo inicial. Então, Eugênio, antes desse bate-papo nosso assim, eu queria que você falasse quem é o Eugênio, de onde veio, qual que é a trajetória do Eugênio, onde que o Eugênio chegou hoje como um dos fundadores da Localiza e hoje o presidente do conselho. Olha, eu vou dizer que eu sou um inconformado lutador. Na minha origem, eu sou de Oliveira, sou o oitavo de 9 filhos. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Minha vida sempre foi uma vida de vencer desafios, né? Primeiro, conseguir os meus estudos, né? Fui estudar na escola de aeronáutica para poder tentar fazer o ITA, eu queria ser engenheiro. Depois comecei a fazer engenharia em Belo Horizonte. No terceiro ano, eu precisava de fazer um bico para sobreviver. No terceiro ano começou a Localiza, eu tinha 20 anos de idade. E aí eu comecei a fazer bico na Localiza. Então, eu trabalhava na Localiza até me formar. Me formei, aí o Salinho e o Antônio Cláudio me convidaram para ser sócio, eu não era sócio naquela altura. Me doaram 20% da companhia, como você imagina quanto que ela valia naquela época, né? E contra todas as probabilidades, eu, em vez de ser engenheiro, eu preferi continuar no aluguel de carro, que na época era uma atividade bastante desqualificada, vamos dizer assim, em termos de mercado e tudo. Era um negócio bem pequeno. O negócio de aluguel de carro no Brasil não era um negócio vistoso, né? E tive muita sorte. Então, vou dizer também que eu sou uma pessoa de sorte. Casei 3 vezes, tenho 4 filhos, 2 filhos do segundo casamento, 2 filhas, 2 filhos do terceiro casamento, que já faz hoje mais de 25 anos de casado, Camila, Gabriela, Raquel, Felipe, Daniel, e já tenho 5 netinhos. A minha vida, assim, é uma vida, apesar de eu ser um batalhador, incansável e tudo, sempre também tive muita humildade de saber que eu não sei tudo, eu não sou o melhor, que eu sempre posso aprender mais, aprender com todos. Gosto de tratar todas as pessoas, principalmente os mais simples, da forma mais cuidadosa possível, né? Porque as pessoas mais importantes já estão acostumadas a receber esse tratamento. Então, gosto de me relacionar com as pessoas, tenho uma humildade, então, nesse aspecto. Sou também muito dedicado a causas políticas, num sentido assim, não de ser um polarizador, mas de ser um contemporizador e ajudar e apoiar campanhas de políticos do bem, independente do partido. Tenho também uma participação ativa na sociedade em termos de filantropia, tenho um movimento um instituto que eu participo pessoalmente, Movimento Bem Maior, onde eu sou um contribuidor efetivo do Instituto. Ajudei a criar o Instituto Localiza, que também investe na educação, empreendedorismo das pessoas mais carentes. Sou vice-presidente do Conselho do Inhotim, participo do Conselho da Associação Mineira de Reabilitação, trouxe para Minas Gerais a Junior Native de Minas Gerais, que é uma ONG que leva a educação e empreendedorismo mais escolas públicas. A gente já faz mais de 25 anos isso. Então, assim, sou uma pessoa bastante intensa no trabalho, na vida pessoal, adoro ler, eu leio um livro por mês, então eu vivo várias vidas, né? Tenho muitos amigos, adoro curtir amizade, tenho amigos em São Paulo, fora do Brasil, na cidade onde eu nasci, na minha turma de engenharia, da minha turma da aeronáutica. Então, sou uma pessoa que gosto de cultivar bons amigos e também gosto de me divertir. Não sou um trabalhador
só não. Adoro jogar um Texas Hold'em, já participei do campeonato mundial de Texas Hold'em, fui muito bem colocado. Adoro viajar, adoro, principalmente com a família e com os amigos. Sou um apreciador de vinhos. Então, assim, tenho uma vida muito intensa e muito boa. A vida intensa que faz a gente querer ter o próximo dia, né, Eugênio? Verdade. Legal. Aqui você começou a falar sobre quando você começou a trabalhar, e eu já entro um pouco nessa história do início do mercado, que eu queria saber esse início da Localiza. Porque vocês foram desbravadores numa atividade que não era, hoje todo mundo sabe o que é alugar um carro, né? Mas como é que foi aquela época ali, como que a Localiza começou e como que vocês, de certa forma, começaram o mercado, começaram o negócio? Olha, nós começamos em 1973, então esse ano nós estamos fizemos 51 anos de atividade. O Salim e o Antônio Cláudio, né, foram os primeiros desbravadores. Eu entrei desde o primeiro momento, mas eu trabalhava, virei sócio 2, 3 anos depois, e o Flávio, irmão do Antônio Cláudio, entrou junto comigo para ficar uma sociedade 50-50 das duas famílias. Então, eu vou dizer que o Salim teve um papel fundamental. O Salim, ele criou a imagem da empresa muito maior do que a empresa era na época, sabe? E a Localiza sempre foi muito sonhadora. O Salim é uma pessoa muito sonhadora, sempre sonhou muito alto. E a gente entrou assim, de corpo e alma, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, que a gente estava entrando no negócio de capital intensivo. E a gente não tinha capital, entramos com 100% do capital de terceiro, então foi um empréstimo bancário que começou a Localiza. Então você não imagina o que foram os primeiros 7 anos. E o Salim, nesse aspecto aí, ele foi uma pessoa fundamental para começar. A gente começou, nós tínhamos outros negócios também, um negócio pequeno, posto de gasolina, chamava Grupo Nova Minas, era um grupo de pequenas empresas, pequenos negócios, sem capital, você imagina. Mas com muita vontade, muita determinação e uma paixão pelo cliente fora de série. Já de início, né? Já de início. Meu pai tinha um armazém, chamava Armazém Serve Bem, sempre ensinou a gente que o cliente, o filho do cliente, a pessoa mais velha, você tem que tratar com muito cuidado para a pessoa voltar, né? Isso, assim, do primeiro dia, a Localiza, nós no mercado não atendia à noite, nós dormíamos na Localiza. Cada fim de semana, um dormia na Localiza, entrava sexta-feira, saía segunda-feira, a gente namorava, fazia tudo na Localiza, né? Por quê? Porque as pessoas queriam eventualmente alugar um carro à noite, chegavam no hotel, ou queria usar um carro à noite, ou devolver cedinho, e a gente foi pioneiro nesse aspecto em Belo Horizonte. A gente era pequenininho, né? Começamos aí com 6 Fuscas usados, financiados, a história é uma história conhecida, mas assim, na época já existiam os gigantes, né? A Avis e a Hertz. Já estavam aqui. As empresas estavam estabelecidas no Brasil inteiro, né? Então assim, a gente entrou um filhotinho bem pequeno, mas com uma determinação enorme, com vontade de vencer, com foco no cliente, assim, acima de tudo, cuidado com as pessoas. A gente tinha vontade de ganhar dinheiro, a gente não tinha, né? Nós tínhamos uma determinação para fazer um negócio rentável também, que demorou, tá? A gente demorou aí quase 10 anos para poder se estabelecer de uma forma legal, pagando as contas em dia, né? No início foi muito apertado, tinha muita dívida, foi uma aventura e tanto, viu? A minha pergunta é o seguinte, eu sempre tive essa curiosidade, porque a história é muito conhecida mesmo. Mas por que eram 6 Fuscas? Porque era o carro mais barato da época. Com certeza, né? A gente queria muito carro. O máximo de carro, com o carro mais econômico, era o Fusca. E as locadoras que estavam estabelecidas, elas alugavam Fusca ou alugavam já outros modelos de carro? Na época já alugava Fusca, já alugava Dodge Dart, já alugava Opala, já tinha uma gama de carros maior. Nós demoramos um pouquinho, depois também nós aí vocês ampliaram a nossa frota, né? Mas começamos com os carros mais econômicos, mais baratos, que dava para comprar maior quantidade. 6 carros era muita coisa para a gente naquela época. Eugênio, você falou que você fazia bico na Localiza enquanto você estudava. O que era o bico? O que era? Entregar um carro, lavar um carro? Não, eu estudava engenharia na Federal, a escola começava às 7 horas da manhã, né? Então o que eu fazia? Eu chegava às 5 horas na Localiza,
preparava tudo do dia. Então, o aluguel de carro, a parte de aluguel de carros, eu cuidava do atendimento ao cliente e da parte de manutenção, eu cuidava disso. Então, eu chegava às 5 horas 5 e meia na Localiza, preparava tudo, que nós tínhamos na época também, alugava carro com motorista, tinha a Açominas começando por uma época, então tinha carro com motorista para sair, para levar as pessoas para a Açominas. Então, eu chegava cedinho e quando era 15 para 7, eu saía e ia para a escola. Eu fazia as principais matérias, né, cálculo, concreto, estabilidade, começava cedo, e depois voltava para a Localiza e ficava na Localiza até 11 horas da noite. Né? Então, todo dia, então eu cuidava do atendimento ao cliente direto, fazia ali o cadastro, tinha um fichário,zinho para montar o cadastro do cliente, tá? E tinha as fontes de informação, ligava para pegar informação, tinha roubo de carro naquela época, né? Principalmente alugar carro à noite, pessoa vindo de hotel. Tivemos alguns roubos assim, de cliente que chegavam, inclusive pressionavam com um maço de dinheiro, e depois de repente ele roubava o carro. Então, assim, a gente aprendeu cedo que tinha que ficar esperto, porque o mercado tinha as suas mazelas, né? Então, eu comecei ali alugando o carro, cuidando do aluguel do carro, a manutenção ficava, eu olhava de fora da janela da minha sala, já tinha um mecânico que estava embaixo, eu conversava com ele, o carro era lavado embaixo, o porta-mala de um dos carros era a caixa de ferramenta, então sempre tinha um carro parado, a caixa, era a caixa de ferramenta que ficava ali. Então, assim, foi e eu engenheiro, foi uma engenharia ali, alugando o carro, tomei gosto pelos sócios, né, pelo Salim, pelo Antônio Cláudio, fiquei comprometido também quando eu me formei, eu tive a oportunidade de sair, e aí eles me convidaram para não sair, para ficar e ser sócio. Eu já estava ali engajado com aquilo, tinha um comprometimento, tinha muita dívida para pagar, o negócio era difícil, assim. A minha saída seria danosa para eles e eu, assim, fui solidário. Na época, fui mais solidário do que aquilo tenha sido uma opção para mim na época. E eu posso falar que, na verdade, vocês literalmente pegaram no chifre do boi, né? Foram aprendendo na prática e aí foi também criando um mercado ou criando um tipo de atendimento muito diferente do que era o padrão das estrangeiras, né, Eugênio? Eu acho que a Localiza tem muito esse mérito de não ser aquele negócio americanizado que tinha aqui, não é? É isso aí. Assim, a gente, o negócio é um negócio de capital intensivo. Eu formei em engenharia, depois eu fiz engenharia econômica na FGV. Me formei bastante em finanças, então a parte de finanças acabou ficando sempre comigo na Localiza. O Salim tinha uma veia de marketing, de comercial espetacular, né? Tinha uma liderança muito forte. O Antônio Cláudio tinha na parte operacional muito bom, cuidava também das relações mais institucionais da Localiza, com o sindicato, a associação de classe, na época a ABLA bem antiga. E a gente via as locadoras internacionais, Avis, Hertz, nós mesmos fomos franqueados da National numa época, nós fomos aos Estados Unidos, vimos profissional, e a gente aprendeu como não se fazia o negócio, sabe? Nós vimos assim, a gente foi franqueado da National, eles não tinham nenhuma ocupação com a gente, com o cuidado nosso, então nós vamos fazer o franchise, quando nós começamos a fazer o franchise, a gente não tinha recurso para poder abrir novas lojas em cidades diferentes, então nós optamos pelo franchise, mas fazer exatamente o oposto que as locadoras internacionais faziam. Eles não davam atenção ao franqueado, né? Então aí nós criamos um mercado diferenciado, porque assim, a gente começou a criar novos empresários, né? Abrindo lojas em cidades pequenas e médias e tal, e assim, isso começou a provar com uma qualidade, e aí tinha uma máxima, né? O Aristides, que foi o fundador, pai do Lucinha, pai do franchise da Localiza, né? O Aristides tinha uma máxima com ele, assim, de tornar o dia do pagamento do royalty do franqueado o dia mais feliz da vida dele. Então esse foi o nosso conceito sempre de cuidar do cliente. O franqueado era nosso cliente, então a gente cuidava do franqueado com paixão, né? Para ele ser bem sucedido. E com isso também nós formamos uma série de grandes empresários, né?
próprio Marco Aurélio, que é um grande empresário. Marcelo, lá de presidente Ribeirão, meu amigão. Marcelo de Ribeirão. É. Né? Tem N empresários super bem-sucedidos que nós criamos. E aí tem muitos nossos franqueados que foram para a IES, por exemplo, que o Raimundo Nonato e o Nascimento saíram da Localiza, fundaram uma nova rede. Eu vi que a Unidas também é egressa da Nobre Rentacar. Então, ou seja, acabou que nós começamos na época tinha a Nobre, a Localiza, tinha a Gaúcha Car em Porto Alegre, que tinha uma locadora, eu até me esqueci o nome dela, Locaralto. Tinha em Belém a Belalto. Começou a criar grandes empresas que cuidavam. No Rio de Janeiro era muito car rental, em Belém era carros alugados para empresas em obras e grandes, por exemplo, Tucuruí, a Gaúcha Car, que era a maior concessionária Volkswagen do Sul, tinha a Locaralto. Então, assim, começou a formar regionalmente, a Localiza começou a crescer, a Locaralto no Sul, a Belalto no Norte, a Nobre no Rio, e as nacionais começaram a tomar espaço das multinacionais, que eram burocráticas, lentas. O nosso negócio exige velocidade, tomada de decisão, skin in the game, né? E eles não tinham isso, eles estavam longe daqui. O Brasil, você imagina, nós passamos o Brasil 73 a 2024, você imagina quantos planos econômicos nós vivemos, né? Inflação de 90% no mês. Então, a Localiza, por exemplo, nós criamos uma contabilidade a valor presente. Então, ou seja, a gente sempre usou muito a tecnologia de gestão de negócio, né? Sempre fomos muito ousados, fomos a primeira empresa brasileira a usar o método Michael Porter para fazer um plano de negócio que chama Planejamento Competitivo, em 1985, né? Aí planejamos a abertura do capital da Localiza, foi planejada com 10, 15 anos de antecedência. A gente tinha que formalizar toda a operação para você admitir um sócio. Você tem que ter tudo formalizado, certinho. Quando a empresa começa, principalmente no passado, né, as empresas tinham muita informalidade, na parte trabalhista, na parte fiscal, na parte de recebimento, dinheiro. Você lembra, você sabe, mas o Collor, em 90, legalizou o Caixa 2 das empresas. Todas as empresas do Brasil tinham um Caixa 2 num fundo aportador. Né? O Collor, em 90, deu a opção de todo mundo integrizar o dinheiro da companhia e pagar 5% de imposto. Então, assim, era muito informal o Brasil. Hoje, o Brasil é muito regulado, né? O imposto que você paga uma hora e o funcionário marcou o ponto aqui, está registrado num ponto eletrônico do Sistema Nacional de Controle da folha de pagamento das empresas. Então, assim, então a gente tinha que sair da informalidade. Como é que eu vou ter um sócio com informalidade? Né? Uma das coisas que sempre marcou a história da Localiza foi a ética, né? A transparência. A gente é duro para concorrer, mas mesmo com o nosso concorrente, nós sempre fomos muito éticos. A gente sempre tratou o concorrente com respeito, com admiração, sempre procurou aprender também com os concorrentes. E por exemplo, nós nunca tínhamos uma regra, a gente não admitia funcionário que tivesse numa locadora concorrente. Né? Enquanto muita gente vinha pegar colaboradores da Localiza, a gente tinha uma máxima, o contrário. Como é que eu vou me relacionar numa associação de classe se eu estou tentando abordar os colaboradores das empresas? Então, a gente sempre foi nós sempre buscamos um caminho mais difícil, sabe? Assim, a gente nunca buscou atalho, né, na parte de ética, de transparência e do trabalho em si. Por exemplo, nós evitamos sempre ao máximo alugar carro para o governo, para onde eventualmente tivesse formas diferentes de eventualmente você se relacionar. Então, esse caminho mais difícil, ele foi longo. Assim, vou te falar que nós começamos em 73, a primeira vez que eu vi um dividendo da Localiza foi depois que nós abrimos não foi 97, 99, 2000, primeira vez que recebemos um dividendo, e um dividendo maior, depois nós abrimos capital, que nós fizemos uma venda secundária de ações. Então, você veja, a vida da gente foi muito longa, muito espartana. Uma vida de trabalho mesmo, porque né? Assim, você não pode tirar o dinheiro, porque você cresce mais do que o resultado da companhia. Então, assim, foi uma vida muito espartana durante muito tempo, né?
Eu acho que esse valor, essa fibra, essa vontade diferente dos internacionais é que fez a gente prosperar e fez as empresas brasileiras prosperarem mais do que as empresas internacionais, que hoje, inclusive, não estão nem presentes mais. A Hertz, nós compramos a operação dela no Brasil há pouco tempo atrás, depois fechamos a parceria com eles. E a Avis, eu acho que nem direito está no Brasil, acho que tem uma operação aí com alguém, mas não está funcionando. A Europcar também muito acanhada. Então, ou seja, o Brasil floresceu onde os americanos, europeus não conseguiram se estabelecer. Então, isso mostra a capacidade do empreendedor brasileiro, né? De Minas, São Paulo, Sul, Norte, Nordeste. Então, assim, um orgulho muito grande, porque se nós temos uma indústria de aluguel de carro no Brasil, nós temos aqui hoje cerca de 1.600.000 carros no Brasil de aluguel de carros. Se você olhar aqui, a América do Sul todinha, não tem ninguém que tem 100 mil. Então, quando você vai lá nos Estados Unidos, a nossa indústria é grande para um padrão internacional. Na Europa, não tem nenhuma empresa com mais de 200 mil carros. Aqui nós temos empresa com 600 mil carros, né? Então, ou seja, nós, num mercado muito difícil, né? Como eu disse, plano de econômico todo dia, juros altos, inflação alta, muita dificuldade. Essas dificuldades forjaram grandes empreendedores. E o resultado está aí, a pujança da indústria nacional hoje de aluguel de carros, que compra 30% da produção brasileira. Não tem paralelo no mundo sobre isso. Então, assim, a gente tem um orgulho enorme de ter participado, né, ter influenciado a formação de tanto empresário, tanto empreendedor, de tanto sucesso, e principalmente com uma preocupação muito grande, que a gente sempre olhou a indústria de aviação e sempre ficou muito preocupado, porque assim, muita empresa de aviação, um mercado enorme e muita perda de dinheiro, né? Então, assim, a gente tinha uma preocupação, quando nós nos tornamos líderes do mercado, da gente ser uma empresa rentável, porque se a gente fosse rentável, a gente abria o caminho para outros também. Se a gente começasse a perder dinheiro, perderia todo mundo. Né? Então, com isso, veio a crise do Covid, as empresas brasileiras não sentiram, né? As empresas americanas balançaram todo, muita dívida, muito alavancadas, né? Com uma imprudência muito maior do que as brasileiras. Então, assim, eu acho que essa influência que nós também tivemos no mercado para fazer boas empresas que cuidam bem do cliente, cuida bem do colaborador, que cuida bem do resultado, que cria uma reputação boa. Abrimos o caminho para a empresa abrir capital. Exatamente. Fomos a primeira empresa, uma das primeiras empresas brasileiras a fazer uma operação de private equity em 1997, abrimos capital em 2005. Então, isso aí, ou seja, criou um ambiente que hoje a indústria de aluguel de carro no Brasil é respeitada. São cerca de 100 mil colaboradores diretos, 1.600.000 carros, 30% das compras da indústria nacional. Então, ou seja, esse orgulho é um orgulho que a gente compartilha com todos e a gente tem um orgulho especial de ter ajudado na influência disso, que nós temos 51 anos de vida e somos a empresa mais antiga no mercado, né, que sobreviveu a essas intempéries todas. Existem algumas marcas ainda, mas trocaram de propriedade e tal, então, ou seja, foi difícil, valeu a pena, a gente hoje se orgulha muito, mas também a gente tem muita humildade de saber que a gente pode sempre melhorar, tem que estar sempre atento, respeitando a concorrência, né, cuidando bem do cliente e preocupado com a geração de valor, que o longo prazo da companhia vai depender da nossa competência, dar para o cliente um serviço bacana, com preço bacana, e a gente conseguindo gerar um valor que permita que a gente possa investir no futuro, em tecnologia, em gente, na marca, e continuar sendo um exemplo para a indústria no Brasil. Eugênio, você falou e eu ia perguntar sobre o franchising, sobre a expansão da Localiza. Acabou que você já comentou, foi muito legal. Eu lembro disso, da gente começava a ir viajar, eu mais novo, porque eu tenho exatamente 51 anos, eu sou da idade da Localiza. Você nasceu junto com a Localiza. Eu nasci junto com a Localiza. Mas assim, a gente começando as primeiras viagens, viajando e já rapazinho pro Nordeste, sempre tinha Localiza muito forte.
mas eu, pessoalmente, eu tenho um caso de meio de orgulho da Localiza. Não tinha nada a ver com a Localiza, eu já tinha locadora, mas eu fui em Buenos Aires, a primeira vez que eu fui em Buenos Aires. Eu tava lá perto daquela avenida principal lá, que tem o obelisco, e eu andei alguns quarteirões, na hora que cheguei, eu falei assim, uai, tem uma Localiza aqui? Então teve uma expansão da Localiza também para a América do Sul e hoje a América Latina, né, Eugênio? Mas me conta, eu sempre achei muito legal essa expansão da Localiza também. Ela foi por meio de franchising também, né, Eugênio? Foi. Nós iniciamos, a gente vendo como que as marcas internacionais trabalhavam mal os franqueados, ou seja, eles ajudavam pouco os franqueados e demandavam uma receita substancial dos franqueados, nós resolvemos também operar a marca fora do Brasil, aqui na América Latina. Nós sempre tivemos muito cuidado da operação fora, porque olhando assim as marcas grandes, Avis, Hertz, Enterprise, Europcar, elas sempre foram muito bem sucedidas no mercado local e sempre tiveram dificuldades nos outros mercados, né? Então nós descobrimos que trabalhar fora do mercado não era a mesma coisa do mercado interno. Então inicialmente nós resolvemos fazer o franchise na América Latina, mas na Argentina em particular nós resolvemos testar, tá? Então nós fizemos uma parceria lá, até com o Macri, né, que foi ex-presidente da Argentina, eles eram franqueados da Fiat para produzir carro na Argentina. Então eles tinham a fábrica, eles tinham uma rede de concessionários. Então nós resolvemos abrir a Argentina, operando, era uma joint venture, 50% nossa, 50% do Macri, Grupo Macri. E com 2 anos a gente era líder do mercado. O Flávio, o irmão do Antônio Cláudio, foi para a Argentina para tocar a operação. Em 2 anos a gente era líder do mercado. Mas nós vimos que assim, operar um mercado fora do Brasil era muito diferente. Complicado. O cliente era diferente, os fornecedores eram diferentes, as regulações eram diferentes, compra e venda de carro diferente. A economia era diferente, né? Totalmente diferente. Então, assim, não agrega valor. Então, você tem que ter uma operação. Então, daí nós resolvemos refranquear a Argentina e ficar somente no franchise. Agora, recentemente, o ano passado, nós resolvemos abrir uma nova operação própria, que é no México, né? Nós já estamos lá em cerca de 15 cidades do México. Vamos fazer uma operação bem devagar, bem planejada, bem tranquila, para depois de 5 anos a gente avaliar a continuidade da operação. Porque não tem uma cultura que já foi criada nesses últimos 50 anos no Brasil, né? Você acabou de comentar, né? É diferente, inclusive. Você tem que criar o mercado. Quer dizer, o mercado lá está todo mundo brigando pelo mesmo mercado. A gente não quer ficar brigando com eles no mesmo mercado. É um mercado que tem lá locadoras de menos de 20 mil carros, né? E a gente quer chegar até lá 200 mil, 300 mil. Então, assim, não é para brigar por aquele mercado. Senão fica todo mundo brigando, querendo pegar o mesmo pedaço do queijo. A gente quer criar queijos diferentes. E para isso é importante que você tenha atendimento a cliente, tecnologia, produtividade e preço mais baixo, né? Para você estimular o consumo. Que aí foi assim que o Brasil cresceu. Até antes da pandemia, a gente tinha orgulho de dizer que nos 10 anos antes da pandemia, nosso preço, 10 anos depois, era mais barato que 10 anos antes, em valor nominal. Ou seja, a despeito da inflação, nós estávamos ganhando produtividade, repassando a preço, e isso floresceu o mercado de aluguel de carro no Brasil, né? Outra coisa que eu ia te perguntar muito nesse ponto é sobre a virada de chave que a Localiza conseguiu fazer na venda de carros, criando a Localiza Seminovos. Vou te dar outro exemplo meu, pessoal. Um dos primeiros carros que eu comprei, eu comecei a minha locadora, eu contei para você sair do exército e montei a locadora, eu comprei 3 carros. A segunda compra que eu fiz de carro, eu comprei 3 Unos da Localiza, que vinha com aquela corrente chumbada no assoalho, que era um cara que comprava os carros da Localiza e revendia. Os carros eram ótimos, eram novos, então foi assim, a minha segunda compra. Mas eu tenho um fato que aconteceu comigo, deve ter mais ou menos uns 40 dias atrás, um amigo meu me ligou que ele estava comprando um carro de luxo lá na Localiza. Eu não lembro qual carro que era, não sei qual carro que era, e me perguntando, ô Léo,
posso comprar esse carro na Localiza? Eu falei assim, pode. Porque a Localiza também, quando ela criou a Seminovos, ela mudou um conceito no mercado de que a venda do carro da locadora era um carro bom, que era um carro que tinha manutenção, era um carro que tinha cuidado, que tinha controle. Claro que os carros que tinham uso severo, eles iam ser vendidos em outros canais. Mas criou também, então acho que foi a criação da Seminovos foi uma coisa muito importante na história da empresa, né? Verdade. E assim, diferentemente do mundo inteiro, né, nós criamos um canal de venda direto para o público do nosso próprio carro. Nos Estados Unidos, basicamente é leilão. Ninguém vende mais do que 10% dos carros para consumidor final. E a gente entendia que, assim, que comprar e vender carro era muito importante, né? E o mercado de venda de carro é cíclico. Então, quando o mercado está baixo, você vai vender o concessionário, o revendedor não paga nada pelo seu carro. E a gente tinha que vender permanentemente. Então, nós fizemos criar a nossa própria rede. Foi uma ideia até do Salim, na época foi chamado de louco, porque assim, comprar carro, o que você falou, comprar carro de locadora, quem quer comprar um carro de locadora? Então a ideia de muitos era assim, bom, então vamos botar uma marca XYZ que não tem nada a ver com a Localiza para a pessoa não saber que o carro é da Localiza, né? E a nossa opção foi não, a gente quer vender carro para terceiros, nós temos que ser transparente, a pessoa tem que saber que é da Localiza. Se a gente estiver colocando o carro para vender com a marca Localiza, a gente vai cuidar do cliente, assim como a gente cuida do cliente da Localiza. Então, a nossa responsabilidade vai estar ali, que se eu queimar o nome ali do Seminovos, eu queimo a marca da Localiza. Então, nós vamos ser cuidadosos, vamos usar a marca Localiza. E aí começamos isso, acho que em 1989, 90. Na época, a gente trocava os carros com 3, 4 anos. Os carros eram bem velhos, a gente vendia muito pouquinho para consumidor final, a maioria era para revendedor, mas a gente já preparava os carros. Então, assim, ali começou uma revolução que a gente deu para a gente uma condição de competitividade muito boa, que o nosso custo de depreciação ficou muito mais baixo, né? Ficou um benchmark mundial. E hoje a gente vende, sei lá, esse ano, cerca de 300 mil carros por ano, né? E vende para revendedor, para consumidor final. O revendedor, ao longo do tempo, vai criando essa relação de confiança. Ele compra o carro sem ver o carro, né? Ele simplesmente escolhe os carros, vende o carro, locais de entrega. É uma relação de confiança. Então, a relação de confiança é um valor da Localiza. A relação de confiança com o sindicato, com a ABRA, com o concorrente, com o colaborador, com o governo, com todos. Esses dias eu tive orgulho de estar numa mesa em São Paulo e tinha uma pessoa, ele estava ouvindo a conversa, tal. Ele falou, eu quero fazer um depoimento. Lá na Receita, a gente adora visitar a Localiza para auditar a Localiza. Porque quando a gente vai lá auditar a Localiza, a gente acredita neles. Quando a gente conta alguma coisa está errada, eles reconhecem e se dispõem a corrigir, pagar tudo. Então, assim, é uma relação que a gente sabe que não tem surpresa lá. Então, assim, essa relação de longo prazo que a gente busca construir, é um valor nosso, é fundamental. No princípio da nossa história, nós pagamos muito atrasado, tivemos muita dificuldade, mas todos aqueles com quem a gente relacionou, nós nunca nos escondemos dele, nunca deixamos pagar o juro de mora. Então, assim, essa qualidade sempre trouxe vantagem para a gente na frente, que todo mundo adora negociar com a Localiza, tratar com a Localiza, né? O cliente, fornecedor, na pandemia a gente antecipou todos os pagamentos dos fornecedores sem custo, né? Então, ou seja, deixamos os carros, nós alugamos carro para motor de aplicativo. Na pandemia, eles ficaram com o carro, se não rodasse, não pagava acho que, sei lá, R$10 por dia. Então, ou seja, a gente sempre foi muito solidário com o cliente, com todo mundo que se relaciona com a gente. E isso vai criando uma onda do bem que você vai colhendo isso ao longo do tempo, né? Por isso que a marca ela é tão forte assim também, né, Eugênio? A marca ela não é forte, não é só pelo que ela fatura, não, é pelo que ela representa, né? É isso. No mundo inteiro não tem nenhuma marca de aluguel de carros que está entre as principais marcas. A Localiza está entre as 20 marcas mais valiosas do Brasil há anos, né? Por causa disso, o cuidado com a marca, né? Eu estava falando ali do Leandro ali, né? A arte do detalhe, a Localiza é a arte do detalhe. Você pega o carro da Localiza 1974, você vai no pátio da Localiza, os carros todos alinhados. Você vai hoje no pátio lá de Confins, tem lá
sei lá, 1000 carros. Você olha, entra no nosso pátio, olha para você ver, tudo alinhadinho. Quer dizer, a herança do cuidado pelo detalhe está presente, né? O dia a dia. Então, tudo da Localiza, se a gente tem um letreiro queimado, tá, tudo é muito cuidado, e isso você passa para a cultura da companhia, que é o maior orgulho nosso. E ter gente que está trabalhando, fazendo a companhia melhor do que a gente fazia no passado, mas guardando aqueles valores fundamentais para o nosso sucesso. Eugênio, e o último, vamos falar assim, o último grande movimento da Localiza foi essa união com a Unidas, né? O que isso representou? Como que foi essa negociação? Teve esse período difícil aí? Difícil que eu falo que é natural, normal, com o CAD e etc. E o que essa fusão, qual que é a visão de futuro vindo desse movimento que vocês fizeram com a Unidas, principalmente com o Luiz aí? Eu acho que eu tenho muita sorte, né? Por acaso, uma empresa mineira, 2 empresas mineiras, né? O Luiz chegou 20 anos depois da gente, a gente tem 51, ele tem 31, e ele já era uma somatória de empresas, né? A Unidas ele juntou com a RICE, com um punhado de empresas, então ele era um consolidador de empresas, e nós tínhamos um sonho de ter uma participação maior no mercado brasileiro, né? Estava construindo isso organicamente, a gente raramente entrava numa aquisição, numa troca. Até a Unidas mesmo nós já tínhamos avaliado ela 2 vezes para adquirir na época, e nós achamos que valia a pena, preferia o crescimento orgânico. Mas quando veio a crise da Covid, bom, o mercado vai parar. A gente vai ficar quanto tempo parado? 2, 3 anos? Então surgiu a hipótese de a gente avaliar se fazia sentido alguma aquisição ou alguma combinação de empresas, né, no mercado. Aí avaliamos o mercado, numa avaliação bastante criteriosa, nós identificamos que a Unidas tinha sócios que tinham valores muito bons, a empresa tinha indicadores muito bons de gestão de pessoas, de geração de valor, de reputação na relação com o mercado financeiro e com os fornecedores. E a gente estava num estágio diferente deles, já muito mais formalizado, muito mais coisa, porque eles estavam vindo de um crescimento muito grande. Então a gente gerava um valor diferenciado, né? Porque a gente estava mais na frente, eles iam ter que caminhar esse tempo todo. Aí nós, bom, se tem uns sócios bons, se tem uma cultura legal, não vale a pena comprar, né? Vamos conversar com eles, se vocês querem se juntar a gente, né? E aí nós tivemos um trabalho, eu tive 3 ou 4 reuniões com o Luiz, que definiu o negócio. Por quê? Primeiro foi baseado em princípios. Nós levantamos tudo aquilo que a gente... que marca que vai ser? Quem vai ser o presidente? Como é que vai ser o conselho? O padrão de governança. Dificuldades. Dificuldade nós temos dificuldade do CAD, temos dificuldade... Na época, a Enterprise era sócia da Unidas, a gente usava a marca RET, isso era um empecilho. Então, assim, nós também... vamos combinar o que nós temos aqui, as dificuldades, e algumas que não dependem da gente. O CAD, as marcas RETS Enterprise, não dependia da gente tem que fazer um trabalho específico. Então, a Unidas falou, poxa, nesse aspecto eu também tem que tomar cuidado, porque se a gente trabalha para poder unir, depois dar uma coisa zebra, eu posso ficar fragilizado. Então, tratamos de compensações para que eles não tivessem problemas. Tratamos a união na largada, independente do resultado futuro, que você pode ficar 1 ano, 2 anos, aí como é que vai ser a relação de troca das ações no futuro. Então, assim, aí dependeu muito de confiança, porque assim, de parte a parte, né? Então, foi uma relação baseada na confiança entre as partes, com tudo bem estabelecido, de modo que não tivemos problema, né? Por exemplo, nós tínhamos uma combinação, vai prevalecer as melhores pessoas que foram julgadas na época, vai estabelecer os melhores processos que foram julgados na época.
E para mostrar que isso era de fato verdade, que a relação de troca foi 72, 78, localiza 22 unidas, quem fez, foi o líder do processo de integração, o Bruno, né, que é o nosso CEO, escolheu um diretor financeiro da Unidas para ser o líder, para mostrar que a gente ia de fato fazer um processo de seleção de pessoas, de processo da melhor forma possível. Então, assim, como nós fizemos baseado em valores e trabalhamos certinho, foi muito bem. E aí, com isso, nós temos hoje uma dimensão, né, que temos mais de 600 mil carros, somos a segunda maior empresa do mundo. Estando no Brasil, é um fato muito... Estando em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, né? Então, assim, foi uma operação muito bacana para a Localiza, para a Unidas e eu acho para o Brasil. Ô, Eugênio, como que foi aí entrando agora na Localiza com o Sindiloc? O que você lembra desses primeiros momentos do Sindiloc, porque a Localiza é uma das primeiras empresas, a Localiza faz parte do grupo de empresas que apoia a criação do Sindiloc. Já existia a ABLA, mas a gente não tinha uma representatividade em Minas. Então ela começou um movimento ali em 93, mais ou menos, que culminou em 94, em setembro de 94, com o estatuto assinado e a fundação do Sindiloc, que é a nossa comemoração. Qual que é a sua percepção, o que você lembra, o que você vivenciou dessa época do início do Sindiloc? Bom, falando de uma forma mais ampla primeiro, nós acreditamos que é o seguinte, as associações de classe, entidades tipo Fiesp, FIENG, SESI, SESC, ANAVE, ABLA, Sindiloc, etc., são um contraponto para exercer a cidadania em relação ao governo. Porque o governo interfere muito na vida das empresas e das pessoas. Se você não tiver entidades fortes para poder ser ouvido, fazer valer também pontos de vista, você acaba sendo um refém do governo. E, infelizmente, o governo brasileiro não é um governo muito pródigo, né? Então, você veja, a relação, o sindicato, o Sindiloc nasceu principalmente para ajudar as empresas mineiras, e aí cada um, o Estado foi formando, na relação de trabalho, né? Então, aqui em Minas Gerais tinha o Sindicato dos Trabalhadores, a gente tem vários sindicatos, né? E não tinha um sindicato que representava a entidade. Então, no Ministério do Trabalho era uma dificuldade. Então, nasceu primeiro para poder fazer isso. A relação do trabalho no Brasil ela é descompensada, o governo regula demais, ele tira a liberdade da empresa, tira a liberdade dos funcionários, trata a empresa como uma vilã e o funcionário como um idiota. E aí o funcionário, por exemplo, hoje na área de tecnologia, a pessoa quer fazer o horário dele de acordo com a vontade, não pode, porque o governo não permite. Então, o governo interfere na vida da liberdade das pessoas e das empresas. E quer regular tudo, né? Então, ou seja, o sindicato é muito importante porque vai estabelecer relações com os sindicatos dos empregados para ter uma relação mais harmônica, né? Teoricamente, isso devia ser estimulado pelo governo, mas não, é estimulado ao contrário. Ainda tem o Ministério do Trabalho que aí é mais um problema, né? Então, o Sindiloc nasceu mais para poder fazer valer a nossa posição e a nossa relação junto com os sindicatos dos trabalhadores da indústria de aluguel de carros, que fez isso muito bem, com uma relação muito positiva e intermediário disso. E aí depois ele também começou a expandir atividades para outros temas, como por exemplo aconteceu o caso do IPVA, venda de carro em Minas Gerais, taxação. Então que para o mercado local, o Sindiloc passou a ser o representante da indústria mineira, que além da parte trabalhista, tinha aspectos tributários locais, que não era o caso da ABLA. Então, muito bem gerido, muito profissional, muito independente, cuidando das causas da indústria e não de causas de empresas, determinadas empresas. Então, isso foi sempre muito bom também no Sindiloc, porque ele trabalha em prol da indústria, não é em prol de um ou de outro empresário ou de uma outra empresa maior ou menor, né? Lá o maior não tem maior poder do que o menor, então é para cuidar do interesse. E aí ficou legal
e hoje tem uma atuação muito importante para a indústria mineira de aluguel de carros. Tem algumas pessoas que você tem uma relação, que eu queria que você falasse um pouco delas, que são líderes ali, foram e são líderes do Sindiloc. Então eu vou falar para você falar do Raimundo. O que você tem para... O Raimundo Donato, ele foi diretor da Localiza Franchise, né, durante muito tempo. O Raimundo era uma pessoa maravilhosa, né? Infelizmente faleceu cedo, muito mais cedo do que... Acho que o Raimundo talvez fosse um pouquinho mais velho que eu, talvez uns 2 ou 3 anos, pode ser. Então, teve um problema. Mas o Raimundo sempre foi uma referência no franchise, porque o Raimundo tinha o prazer em servir na atitude dele. Se relacionar com o Raimundo era gostoso, porque o Raimundo cuidava dos interesses das partes, não era a pessoa que cuidava da parte do negócio, né? Então, ele era um diretor da Localiza Franchise que ele tinha muito orgulho dele, né? E, por acaso, até ele é meu conterrâneo, ele é de Oliveira também, de uma família maravilhosa, a família Nereu. Então, assim, o Raimundo era E aí, de repente, o Raimundo saiu da Localiza e foi criar a Rede IES. Nós ficamos um pouquinho decepcionados, porque a gente gostava do Raimundo, né? E aí saiu, aí fez um trabalho legal na IES, juntou com o Nascimento, que também era um ex-franqueado nosso, lá em Santa Catarina, e fizeram um trabalho legal. Então, assim, o Raimundo me traz, quando eu penso no Raimundo, eu penso na alegria do relacionamento, simpático sempre, justo, trabalhador, mas assim, cuidava dos interesses das duas partes. Então, eu diria que era uma pessoa que sabia fazer negócio, era um embaixador nato. E o Saulo Frois, que também foi presidente. São 3 ex-presidentes do Sindiloc, né? E o Saulo Frois? Olha, o Saulo é lenda, né? O Saulo é lenda, o Saulo é uma ética, uma pessoa trabalhadora, responsável. E o Saulo, ele era o gerente da Avis quando nós começamos, né? E a Avis aí um momento se perdeu e aí vendeu para o Saulo a Avis. E o Saulo, a empresa do Saulo sempre foi um exemplo de gestão. Não foi uma empresa que ficou tão grande, mas também não foi uma empresa pequena, né? Empresa boa. E você olhava o resultado do Saulo sempre positivo. Então o Saulo é uma lenda. Agora, recentemente ele vendeu a Locamig, né? Mas é uma pessoa que tem admiração, sempre uma pessoa que contribuiu para o setor, não olhava o umbigo dele, olhava o setor, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser amigo do Saulo também, até hoje, além de tudo, meu amigo cruzeirense. Ô Eugênio, e Marco Aurélio Nazaré? Bom, Marco Aurélio é outra lenda, né? O Marco Aurélio foi nosso franqueado, não sei durante quanto tempo, mas eu acho que, sei lá, vou falar que é uns 30 anos, talvez. Eu acho que né? isso. O Marco Aurélio começou lá em Itaúna, uma cidade pequena, e você vê o tamanho do Marco Aurélio hoje, é impressionante. E o Marco Aurélio, que chama muita atenção, que nós tivemos na Localiza alguns momentos de crise entre a Localiza e os franqueados, e o Marco Aurélio sempre foi uma pessoa ponderada, onde eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar com ele para poder fazer composições. Algumas coisas eram exacerbadas das partes franqueadas, outras coisas era falha mesmo da Localiza, a gente precisava de corrigir. E o Marco Aurélio foi sempre um parceiro com quem eu tive liberdade, respeito para sentar, conversar e encontrar o meio termo bom para as duas partes. E, além de tudo, o Marco Aurélio tem uma habilidade institucional espetacular, né? Ele gosta das associações de classe, faz muito bem, né? O Sindiloc aqui, depois a Abra lá em São Paulo. Então, assim, ele lá em Itaúna, eu sei que ele tem também uma participação na comunidade local muito boa. Então, o Saulo, o Marco Aurélio é uma pessoa que tem uma vocação além da empresa dele, né? Ele cuida dos interesses da indústria. Isso é muito bacana. Eu acho que a indústria, tanto mineira quanto nacional, tem uma dívida de gratidão muito com ele pela dedicação dele à causa da indústria acima do próprio negócio.
Eu brinquei com o Marco Aurélio que se ele vestir de mulher, ele vira presidente do clube de mães lá da cidade dele. Com certeza, com certeza. Eugênio, para a gente ir mais pro final desse papo assim, agradabilíssimo aqui, eu queria que você falasse um pouco do futuro da Localiza, do futuro do Sindiloc, o que você vê do futuro do Sindiloc, o que o Sindiloc precisa de fazer para esse futuro e o futuro do mercado. Né? A gente vê um mundo de tanta transformação, de tanta... A gente fala de inteligência artificial, às vezes até assusta, né? Uhum. Eu sei que a Localiza ela tem esse viés de tecnologia, de modernidade, de inovação. Eu sei que hoje investe-se muito em tecnologia lá, mas esse futuro da companhia, do Sindiloc e do nosso mercado de aluguel de carros. Bom, vamos falar aqui o Sindiloc. Eu adoraria que nem precisasse ter Sindiloc. Porque assim, se a gente tivesse um país mais bem organizado, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem Ministério do Trabalho. Né? Acho que é o Brasil mais uns 2 só. Né? O Ministério do Trabalho custa mais caro do que todo o trabalho que ele faz para a gente. Mas, infelizmente, o Brasil não é assim. O Brasil pegou uma veia de controle das relações trabalhistas infernal. Né? Tivemos recentemente uma melhoria, mas, assim, quando as coisas chegam no Ministério do Trabalho, muda o governo, o viés volta. Né? Então, eu acho que o Sindiloc tem que se atualizar permanentemente nas relações de trabalho e nas relações com o Ministério do Trabalho e nas relações com o Ministério Público. Né? O Ministério Público também tem uma atuação muito forte, né, nas relações de trabalho e de emprego. Então, assim, acho que essa é uma habilidade que o Sindiloc tem que desenvolver, para ter proximidade com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, para criar uma relação de confiança. Quando há confiança, tudo é mais fácil. Né? E, naturalmente, por parte deles, vem sempre uma desconfiança primeiro. Então, você tem que provar que você é confiável para você receber o retorno deles também de uma relação mais amistosa, mais livre, né? Dando mais liberdade para a empresa, mais liberdade para o colaborador, sem perda de parte a parte. Né? É um ganha-ganha. Então, o sindicato é isso. Na Localiza, assim, a nossa guerra diária é contra a burocracia e a ineficiência. Né? Então, ou seja, a empresa tem que ser produtiva, porque nós temos que entregar um serviço de alta qualidade e de preço baixo para o nosso cliente. Isso é nosso mantra. Né? Para fazer isso, eu tenho que ser muito produtivo. Então, nós hoje investimos muito em tecnologia, temos cerca de 1.500 pessoas na área de tecnologia. Temos um prédio lá atrás da Localiza, não sei se vocês conhecem, Localiza Labs. Se não conheceram, eu convido vocês, o Gustavo está aqui, pode levá-los para conhecer. São um prédio bacana, próprio para esse tipo de pessoas, com muita integração entre as pessoas e tal. E a gente investe na experiência do cliente, na jornada do carro e na geração de valor. E ela é toda integrada com a área de negócio da companhia. Não existe uma área de tecnologia separada do negócio. Então, o negócio e tecnologia hoje trabalham juntos. Então, a nossa expectativa é que a gente seja muito bom na precificação, na utilização dos carros, geograficamente, no controle dos carros. Porque você imagina, você controlar 600 mil carros, fazer um inventário de carro, não é fácil. Né? Então, você tem que ter esse controle. Nós temos uma empresa de telemetria nossa própria que presta serviço só para a gente. Praticamente todos os nossos carros hoje usam telemetria. E a experiência do cliente. Porque com isso, se um dia no futuro o carro for o carro autônomo, for o carro do mercado, quem vai operar a frota de carro autônomo? Vai ser quem for os melhores especialistas na gestão da logística e operação de carros. Então, a gente se prepara para isso, porque isso é bom para a gente hoje e para o futuro é uma alternativa nossa. Então, essa é a nossa perspectiva. Em termos de mercado, surpreendentemente, se a gente falasse no passado que no Brasil tem 1.600.000 carros, todo mundo ia falar que a gente era doido. Né? Então, hoje a gente tem 1.600.000 carros, a indústria de aluguel de carro no Brasil. Nós vemos ainda muita oportunidade de crescimento. Né? Carro para motor de aplicativo, carro por assinatura,
o turismo, carro para turismo, carro para as empresas, né? Então, ou seja, o mercado nosso, nós estamos na hora certa, no lugar certo. Ninguém quer ter ativo, todo mundo quer ter ativo, quer ter ativo no balanço dos outros, porque você pegar dinheiro é complicado, custa caro, né? Então, você tem essa oportunidade de nós nascemos sendo pesados em ativo, né? E a gestão do ativo. Então, ou seja, o mercado é propício para a gente. Então, para aluguel de carro para empresa, para pessoa física, para motor de aplicativo, para carro por assinatura. Então, tem um mercado enorme. A gente adoraria que a indústria brasileira de carros crescesse, porque se a gente crescer muito mais do que a indústria, eventualmente a gente começa a ter um peso muito grande na indústria, né? Que já é muito grande. Então, a torcida para a gente que o Brasil também melhore na parte de carro. Nós já tivemos mercado de quase 4 milhões de carros ao ano, hoje é 2 milhões e pouco, né? Então, assim, pouco mais da metade do que já foi. Então, a gente torce e acho que essa reforma tributária pode ajudar bastante nesse aspecto, que vai haver um custo industrial menor, aí o carro tendo um preço menor, floresce mais na indústria brasileira. Se a gente tiver uma taxa de juros menor, financiamento é muito importante para estimular a indústria. Então, o que a gente torce é para que a indústria automotiva brasileira volte a ter aqueles bons tempos, porque o crescimento dela ajuda a gente a não ser tão grande em relação à indústria automotiva. Mas o mercado, a gente acredita ter um mercado ainda muito grande. Muito grande para crescer. É muito grande. Precisamos ser competentes, cuidar do cliente, do custo, mas a gente acredita ter um mercado ainda bastante significativo. O Brasil tem mais de 20 mil locadoras, né? Não sei quantas tem aqui em Minas Gerais. 3 mil. 3 mil. Então, você imagina, né? O mercado não pode ser pequeno com quantidade de empresas desse tamanho. Eugênio, dois últimos pedidos para a gente encerrar aqui. Leandro, quer fazer alguma pergunta ou não? Eu queria só voltar uma questão. Você quer que eu faça agora? Mas ela Não, então faça. Não, que aí eu encerro com ele. Que você falou muito do nascimento da Localiza, né? E aí eu queria relembrar como que era aquele momento do mercado. Quer dizer, que carros vocês alugavam naquele momento, né? E como que era isso, né? As pessoas não sabiam direito o que era alugar carro, vocês tinham que explicar para as pessoas o que era alugar um carro, enfim. Queria que você falasse um pouco da sua memória daquele primeiro momento, mas do mercado em si. Olha, nós começamos, a Localiza começou na Avenida Alves Cabral 414, ali ao lado da Casa do Jornalista. Aquela região é a região das locadoras. Tinha a Locar Minas, que ficava na Bias Fortes, que era uma das maiores locais mineiras. Aí tinha a Tijocar, que o símbolo era um tijolo. É mesmo? Com as rodinhas. Tijocar. Tinha o Ari, né, que tinha a locadora, acho que era o Locar. Então, assim, ali na região da Goitacasa, Vidal Alves Cabral, Bias Fortes, concentrava as locadoras. Já tinha o Joel? O Joel era filho do Ari. Joel era filho do Ari. Joel Piteira. Não, Ari Piteira. Doido de Gapeta. Joel era filho do Ari Piteira. O Ari era o pai dele, era francês, eu acho. E o Joel tocou o negócio. Era bem diferente, o Joel. Então, assim, naquela época, assim, era carro usado. Ninguém comprava carro novo, era carro usado. Eram os Fuscas, era Dodge Dart, era Opala. Já tinha Kombi? Já alugava Kombi? Kombi, sim, desde o primeiro. Eu lembro que nós tínhamos uma Kombi verde, a I9732, que o cliente alugou ela na Avenida Augusto Lima. Ele entrou dentro perdeu o freio, entrou dentro de uma loja, acabou com a nossa Kombi. Ali ia, assim, uns 10% do nosso patrimônio estava ali. Aí depois veio a Kombi de frente nova, né? Aí depois veio o Chevette, aí veio o Dodginho, o Polara, o Maverick. E aí começou devagarinho a mudar. Tinha o Corcel, né? O Corcel na época do Fusca já tinha o Corcel também, o Corcel 2, né? Corcel 1, depois Corcel 2. Então, assim, na época era Corcel, Fusca. Depois veio a Fiat em 76, começou a Fiat com o 147, que era muito ruim. Muito duro. O câmbio dele era horroroso, demoraram a consertar o câmbio dele. Nós somos os primeiros a ser um grande comprador da Fiat. Ele tinha um slogan que alugamos Fiat e outras boas marcas, né? Eu lembro disso. Mas o Fiat era bem... E depois foi melhorando e tal. Então,
O início o carro quebrava muito, tinha platinado, né? Os Corcel quebravam muita cruzeta. Então, assim, era muita pane, tinha muita pane. Então, assim, a oficina era pesada. O Opala tinha um Opala 3800 que tinha freio a lona nas 4 rodas. O carro tinha um motor de 8 cilindros, com freio a lona nas 4 rodas, um pneu estreitinho, né? Então você pisava no freio, balançava todo. O Dodge Dart, aí tinha o Charge, né? Então assim, foi uma época que o carro ainda era problema, né? Você viajava aqui para o Rio de Janeiro, você podia ter certeza que você ia ter um problema. Ia para Espírito Santo, para a praia de Guarapari, né? O carro só melhorou depois que o Collor abriu o mercado, né? Depois que o mercado começou, então, a indústria tem que atualizar. O Brasil se abriu para o mercado externo, que era, assim, era Brasília, Fusca, Variante, TL, né? Volkswagen, Ford e GM eram as 3 marcas e os modelos muito defasados, né? Uma Kombi, gente, a Kombi era um perigo. Você era o para-choque da Kombi, né? Era um perigo você andar numa Kombi. Aí depois aí começou a vir o cinto de segurança e tal. Aí o carro começou, aí o Brasil começou também com a regulação de segurança e tal. Melhorou muito, mas o início era assim. Eram os carros de antigamente que a gente viajava e podia ter certeza que na viagem você ia ter problema. Então as locadoras sofriam muito com isso, porque o carro tinha muito problema. E qualquer carro novo, usado e tal, era muito ruim. Gente, o platinado era uma coisa assim, era bobina, né? Não tinha injeção direta. Então, assim, é um tempo... Assim, eu, por exemplo, fiz curso de capa regular platinado de Fusca, tinha um estroboscópio que você fazia para poder acertar o ponto do carro. Não, era uma coisa surreal. Viajava aqui para Guarapari, para Cabo Frio, podia ter certeza que alguém tinha que entender de capa e ia parar, ia dar uma pane, né? Então, foi uma época muito... E a gente, então, assim, a locadora naquela época era um negócio muito pequeno, muito difícil. E o cliente, certamente, então, não tinha muito hábito, era caro, o aluguel de carro era caro, porque assim, a escala pequena, né? E aí era final de semana, aí depois de repente começou as empresas, começou a alugar e tal. O Brasil também floresceu mais nos últimos 20 anos, né? Teve uma época aí da inflação que foi tenebrosa, dos anos 70 até os 94, quando começou o real, o Brasil era um caos. O Sindilock é de 94. 94, da época do Plano Real. Porque o Gustavo quer fazer algum... Quando você fala de futuro, assim, né, do momento atual da companhia de futuro, eu acho que seria bacana falar da chegada do Bruno como primeiro CEO, que não é um dos fundadores. Muito legal isso, Gustavo. Bacana. A localização, nós sempre achamos que assim, a longevidade é importante. Nós tínhamos 51 anos, tivemos 3 CEOs, né? O Salim, eu e o Bruno agora. E a gente acredita também em empresa de dono, né? Então, dono no conselho, dono na operação. E na transição minha para o Bruno, eu ia para o conselho, o Bruno ia ficar na operação. Então, nós criamos um programa, empresa de capital aberto, aprovamos um programa com os acionistas todos da companhia para criar um programa de concessão de ações para alguns executivos da Localiza, que seriam os donos do futuro, né? E é extra remuneração. Fora a remuneração deles como executivo, eles têm um pacote de ações. Hoje nós temos 3 executivos assim. Então, um pacote de ações que eles vão acumulando elas em 20 anos. Então, daqui a 20 anos, eles vão ser os novos donos da companhia com uma participação relevante, né? E aí, eventualmente, eles fazem a roda girar. Então, o Bruno é uma sucessão super bem conduzida, né? Ficou comigo durante 5 anos para se tornar o CEO. Quando ele tornou o CEO, praticamente era uma continuidade, né? Uma pessoa com uma competência, uma ética, uma capacidade de trabalho,
uma humildade. Visão de mundo também, de visão longo de prazo. mundo, né? Muito bem formado. Então, assim, essa parte de tecnologia hoje demanda já novas competências, né? Então, o Bruno é a pessoa das competências do futuro, né? Não é uma pessoa, a gente sempre buscou a pessoa do próximo tempo. Então, o Bruno é a pessoa do próximo tempo, não é a pessoa que vai fazer o que a Localiza fez no passado. É a pessoa que vai construir novos tempos para a Localiza. Então, uma sessão super bem decidida e bem organizada, que a gente tem muito orgulho de ter feito tão bem assim, porque não é fácil fazer uma sessão, principalmente para alguém que não era fundador, que não era sócio, primeiro CEO, não sócio e não fundador, que vai se tornar um sócio da companhia, já está se tornando um sócio da companhia relevante no futuro. E já é uma medida para perenizar a companhia. Né? Eugênio, que recado que você manda para o Sindiloc de parabéns para alguém também daqui a 30 anos for ver um vídeo desse e falar assim, olha, aquele cara ali fundou a Localiza e está ali falando do Sindiloc, que você manda para o próprio Sindiloc? Olha, eu assim, adoraria ver daqui a 30 anos o Sindiloc com uma relação maravilhosa com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, e as relações brasileiras de trabalho serem muito mais simples, muito mais, com muito mais liberdade, mas o Sindiloc tendo essa representatividade para garantir a relação de confiança entre o sindicato, entre as empresas e os trabalhadores, e entre o sindicato e as instituições públicas que representam os trabalhadores. Eu acho assim, adoraria ver como os Estados Unidos, assim, uma relação que é da empresa com o colaborador, muito livre, sem muita amarra, sem muito protecionismo, sem muito excesso de assistencialismo, e onde o mérito vence mais e as empresas desenvolvem os colaboradores, né? Eu adoraria ver isso, acho um sonho grande, mas sim, se vocês estiverem vendo isso daqui a 30 anos, uma relação brasileira assim, eu ficaria muito orgulhoso do meu país. E um sonho do Eugênio? O Eugênio ainda tem sonhos? Olha, eu acho que o dia que você para de sonhar, você morreu, né? Então, assim, eu tenho muito sonho, o meu sonho maior hoje é contribuir com a filantropia e com a política brasileira, né? Porque eu acho assim, a filantropia você investe parte dos seus recursos, mas sempre vai ser pequeno em relação ao que é gasto pelo governo, né? Para as políticas públicas. Então, assim, a gente exercer a cidadania para apoiar candidatos, dependendo de partido, para fazer um Brasil melhor, né? E a gente já sabe os países que dão certo, né? E a gente tema em ter uma fórmula de que não é a melhor, que não foi a melhor. A gente olha a Coreia do Sul, como é que eles investiram em educação, como é que formaram a cultura deles, né? Quando a gente olha Singapura, olha Taiwan, quando a gente olha os países nórdicos, né? Dinamarca, Noruega, Suécia, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, poxa, esses deviam ser os países que nos inspiram, né? Então, assim, eu acho que toda vez que eu puder participar e influenciar na política, para que a gente caminhe para uma política de qualidade, para a gente voltar a ter orgulho de ser brasileiro, né? Que a gente está perdendo o orgulho de ser brasileiro, porque a política nossa é caótica, você pega o futebol nosso é caótico, né? Quer dizer, no próprio futebol, que era a nossa marca registrada, nós deixamos a burocracia, a corrupção e o favoritismo ali, o favorecimento de certas pessoas em detrimento do esporte prevalecer e deu no que deu, né? Então, assim, o meu maior sonho é influenciar mais o Brasil voltar a ser um país do futebol de qualidade, né? Não deixar isso para a Espanha, né? Não deixar isso para a Alemanha, a gente apropriar isso, que aqui estão os melhores jogadores, e a gente também tem uma política econômica, social, e principalmente na parte de educação, de qualidade, para a gente fazer o Brasil ter o tamanho que ele merece ter. Então, ainda é um sonho, mas eu vou trabalhar até os últimos dias, porque esse é um sonho, eu acho que eterno. Muito obrigado. Isso foi ótimo. Obrigado. Valeu.